Pikachu, 33 anos de idade, não terá seu contrato renovado com o Fortaleza depois do rebaixamento do time e está livre em busca de um novo clube. Quero falar agora para vocês todos os detalhes do acordo entre Vasco e Nike. A Nike passa a ser, a partir de 1º de janeiro de 2026, a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino, contrato de 7 anos. A estreia da nova camisa acontece na primeira rodada do Campeonato Carioca. E dá para dizer que, além de uma empresa muito maior do nível mundial em relação à capa, o Vasco vai ter muito mais dinheiro. Com a capa eram 600 mil reais de receita anual, além de 13% de royalties em relação a cada item vendido. Tinha mais 300 mil reais de marketing por ano. Pois bem, o acordo com a Nike prevê uma injeção de 42 milhões de reais por ano, valor que considera vendas, metas e também bonificações. O presidente Pedrinho falou sobre o acordo, abre aspas, para o Vasco. Essa parceria com a Nike representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com a excelência, a inovação e a construção de um futuro à altura da grandeza do clube. Boa noite, Nicola. Consegue descobrir a lista de saídas do Vasco? Espero que Hugo Moura, Verratti, Vitor Luiz, Cocão e outros constem nela. Fabrício, a gente vai ter muita dificuldade em avançar nessa pauta no Vasco, porque o Vasco ainda tem coisa super importante para jogar. E é natural, né? Vou mandar mensagem lá para a pessoa do Vasco. E aí, a lista de demissões, de dispensas? Nicola, não posso te passar. Porque se eu falar agora, eu vou criar um ruído dentro do meu elenco e eu dependo do elenco para jogar. No São Paulo a situação é diferente, né? O São Paulo, assim como vários outros clubes, já estão de férias. O Vasco decide nesse meio de semana e no final de semana a passagem para a final da Copa do Brasil. Então acho que a partir da próxima semana, ou a partir do fim da Copa do Brasil, a gente começa a ter uma noção mais básica disso, tá bom? A Cunha do River no Vasco, Mandaca e Talhari também. Começar sobre os dois jogadores do Juventude. O Mandaca tem uma concorrência relativamente grande no futebol brasileiro. O Vasco, Red Bull Bragantino, Botafogo e Atlético Paranaense querem um volante de 24 anos de idade, formado na base do Corinthians e que fez bom campeonato brasileiro, de muita capacidade física, ocupa várias posições dentro de campo. Eu acho que cairia bem no Vasco, mas tem essa concorrência e não é fácil. Sobre Talhari, jogador que se valorizou demais, ele conseguiu se destacar mesmo com a campanha muito ruim do Juventude, é um atacante muito móvel, que faz gol e está em toda parte do campo, gostei também. Acho que seriam dois grandes acréscimos. Sobre o Acunha, esse Acunha é grande, jogador de Copa do Mundo, jogador de futebol europeu, jogador do River Plate. O River, como não vai a Libertadores pela primeira vez desde 2015, é um River que vai precisar abrir mão dos seus principais jogadores, ou dos mais caros. Já havia saído uma lista com 5 dispensados, entre eles Nacho, Borja, Enzo Pérez, o Casco, enfim. É um River que vai precisar reformular. E eu não tive a confirmação do Acunha, tá? Até publiquei no vídeo de hoje à tarde, não consegui confirmar esse nome. Mas é alguém que chegaria para ser titular, especialmente porque a lateral esquerda virou um problema por conta da lesão do Piton. Principal notícia do Vasco hoje foi a questão do acordo com a Nike. O acordo todo mundo já sabia, mas detalhes do acordo, né? Existe a ideia de que sejam injetados pela Nike até 42 milhões de reais por ano, incluindo material e também bichos, promoções e tudo mais, né? A capa investia 600 mil reais por ano. Então, e o Vasco vai mudar de patamar a partir dessa troca entre capa e Nike. Já o Vasco da Gama quer uma dupla rebaixada no Juventude. Mandaca, volante revelado pelo Corinthians, e Talhari, atacante que foi o artilheiro da equipe na competição, estão nos planos de Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, para a próxima temporada. O Vasco não vai ter grana para grandes investimentos, até porque jogadores que foram contratados por empréstimo em 2025 precisarão ser comprados em 2026. Até por isso, esses dois nomes surgem como boas alternativas, embora com concorrentes no Brasil. Mandaca, por exemplo, é alvo de Botafogo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Talhari tem ainda mais ofertas, até porque foi um atacante que se mostrou muito artilheiro, 40 jogos e 9 gols ao longo da competição. Para mim, o Talhari foi o principal atleta do Juventude, rebaixado com a penúltima pior campanha. Só para completar, surgiu nas redes sociais, nas últimas horas, a informação de que Caio Paulista, do Palmeiras, também interessa. Não consegui a confirmação com o pessoal do Vasco sobre esse nome.
Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garante, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Vamos falar do futuro, porque novos tempos se aproximam do Vasco, com a reforma de São Januário, com o contrato assinado, divulgado pela Nike, com a RJ para ser homologada, quem sabe, um título da Copa do Brasil. Um 2026 que parece que vem diferente. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, e claro, a preparação para o jogo de amanhã. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque aqui é a sua casa. Se tiver a função hype o vídeo para que ele chegue em outros vascaínos. Bom, o ano de 2026, ele está sendo desenhado de forma bem interessante. Ontem, o perfil da Nike, o Nike Football, explodiu, né? Em 12 horas, batemos mais de 7 milhões e meio de visualizações. Nenhuma publicação desse perfil, dedicada ao futebol da Nike, bateu esse número tão expressivo. Para que você tenha uma ideia, torcedor, o Galo, que há mais ou menos 2 semanas anunciou a sua nova parceria, o contrato com a Nike, tem mais ou menos 2 milhões e meio de visualizações. O Vasco, cara, é impressionante. 3 vezes mais em 12 horas. Isso só mostra a força do torcedor. Isso só mostra o quanto as pesquisas estão furadas. O Vasco, como quinta torcida com 10 milhões de torcedores, realmente é muito pouco. É óbvio que você vai dizer assim, pô, Fábio, mas a Vasco TV, por exemplo, que é o produto oficial do Vasco, não tem 2 milhões de inscritos. O perfil... Gente, existem outros fatores que devem ser levados em consideração. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo dos 10 ou 15 milhões, eu trabalho no valor de 15 milhões, tá? No número de 15 milhões, mas nem todo mundo se inscreve realmente, acompanha. A gente vê por aqui o nosso canal. O nosso canal é para ter só não, é gente pra cacete, mas vamos lá, 231 mil apaixonados, batendo em 232 mil, é para ter mais. Mas às vezes a pessoa assiste o vídeo, não se inscreve, não deixa o like, não comenta, não engaja. E aí o número final é o que fica. Claro que na empolgação, e o torcedor ontem estava muito empolgado com o novo contrato, ele vai deixando as suas mensagens, vai deixando o seu engajamento. Mas no dia a dia, na correria, às vezes apenas assiste. É um ótimo engajamento a visualização, mas não necessariamente ele é o único. Precisa de outros, como curtir, comentar, compartilhar. É o que eu sempre peço aqui, reforço sempre nos nossos vídeos. Mas fato é que batemos mais de 7 milhões e meio de visualizações em 12 horas. 3 vezes mais o Galo em 2 semanas.
Contrato assinado, serão 7 anos, 5 mais 2. O Vasco tem nessa longa parceria números bem expressivos. Os 42 milhões que eu divulguei ontem, sigo aqui porque são metas tangíveis, são metas alcançáveis para que o Vasco chegue nesta marca de 42 milhões, que pode ser ultrapassada em caso de títulos, em caso de chegada a grandes competições, esses números podem ter bônus. Então, meus amigos, é um contrato muito melhor do que o da Capa, que anteriormente pagava 600 mil fixo mais 13% em royalties. O Vasco não tinha uma arrecadação de 1,5 milhão por mês, esquece. Porra, você está pulando para, de cara, 35, podendo chegar a 42 ou mais. Então, assim, gente, os números iniciais já foram comemorados por ambos os lados, né, essas visualizações, esse engajamento do torcedor, mostrando a força que vai ser. A primeira camisa que vai ser entregue nas lojas será a preta. O que me passaram, né, que eu soube através de pessoas do ramo, será uma camisa com gola preta, inclusive, o mesmo acontecendo com gola a camisa branca. Nós vamos aguardar. Quem viu rapidamente disse, olha, não lembro se tem a faixa ou não diagonal, aí recebi a informação que não tem a faixa diagonal atrás, porque nesse primeiro momento na fabricação das camisas não será possível colocar a faixa diagonal, e aí o enxoval vai ser entregue ao longo desse primeiro semestre aos lojistas. Bom, sinalizei novos tempos porque vamos falar de São Januário, falar de RJ, vamos falar de possibilidade de compra da SAF, como eu falei da Nike. Vou falar da preparação também para o jogo de amanhã. Estarei no Maracanã com a família para empurrar o nosso time. Em relação a Crefisa, novo investidor, eu tenho uma notícia exclusiva para trazer para você. Ryan patrocinado pela Nike, Felipe Coutinho também, Verrete também. Aliás, a narração do vídeo ontem foi do Ryan, né, no anúncio oficial da Nike com o Vasco. E ontem eu recebi a seguinte informação: não está descartada a possibilidade pelo Vasco de um novo DIP, que é um novo empréstimo para manter o Ryan mais um tempo, ou seja, ele ficar até o final do ano. Com quem conversei e ponderei, falei, cara, isso me lembra muito Neymar, no início de carreira do Santos, que o Santos fez de tudo para vendê-lo um pouco mais para frente ao Barcelona. E o título que ele conseguiu de revelação do ano, né? O carimbo, isso só vai performando ele e melhorando um potencial valor de venda, né? O Vasco hoje trabalha com a estimativa entre 30 e 35, podendo chegar a 40 com bônus, com metas e tal, mas já trabalha com a possibilidade real da renovação de contrato, que deve acontecer até o final do ano. O contrato termina em 26, a ideia é que vá até 28, com possibilidade de ir até 29, mas para que ele se mantenha no ano que vem no Vasco, e principalmente o Vasco chegando a Libertadores, um novo empréstimo e provavelmente com a Crefisa será feito. Novos tempos estão chegando, dinheiro entrando via Nike, via DIP, que pode virar compra de ações lá na frente, abertura de novas negociações como patrocinador master, novos valores das propriedades da nossa camisa. O Vasco renovou com o BMG em outro nível, em outro valor. O Vasco tem o potencial construtivo que está para acontecer a qualquer momento e as obras iniciarem até o primeiro semestre do ano que vem. Venda de camarote, venda de name right, ou seja, o Vasco vai potencializando as suas receitas. Isso sem falar na possibilidade real, porque vai disputar a semifinal e pode bater campeão da Copa do Brasil, faturando 77 milhões de reais. Além disso, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, a disputa da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que dá ao campeão, salvo engano, 5 milhões de reais. Então o Vasco vai somando. Novos tempos. É o que eu digo. Ah, mas esse time não é confiável. Verdade. Mas eu duvido que esses jogadores que hoje defendem a camisa do Vasco
Não olhem esses números de engajamento, torcida lotando amanhã o Maracanã e sintam, porra, meu irmão, eu tenho que correr. É o mínimo que eu tenho que oferecer para esse cara que vai ao Maracanã amanhã. Empurrar o Vasco. O Puma deve ser a única novidade, ou o Vitor Luiz, na vaga do Piton, restando o time aquele que nós já conhecemos. Joguem como nós torcemos, como nós empurramos vocês na arquibancada, na rede social e através do engajamento, do lançamento da nova camisa, da nova parceria. Isso mostra a nossa força. Vocês têm que apenas retribuir em campo. E assim eu espero que amanhã, no Maracanã, eu grite: casaca! O outro lado está soberbo, cada um com seus problemas.